Começa agora uma entrevista do Vanguarda Feminina, um desdobramento do projeto de extensão Círculo de Leitura e CRAS, Transformação em Literatura, e realizado por bolsistas, coordenadoras e convidadas. Todos. Hoje nós vamos dar início à nossa primeira entrevista da série Vanguardas Femininas, e como convidadas a gente tem hoje a Vivi e a Tassi, que vão responder algumas perguntas para a gente. Olá, Vivi e Tassi. Primeiro, a gente gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco o nome, a profissão de vocês, onde e com quem vocês atuam, e por que escolheram exercer essa profissão e há quanto tempo exercem essa profissão. Oi, meninas, bom dia. Então, obrigada pelo convite, agradecer primeiramente. Então, eu me chamo Vivian Pansolin, eu sou formada em psicologia e eu estou atuando há 3 anos no Centro de Referência de Assistência Social, aqui do bairro do Centenário. Aqui a gente atua, nós temos a nossa equipe técnica, ela conta com 2 assistentes sociais, que é a Tassi e o Jefferson, e com a psicóloga, que daí no caso sou eu. A gente presta acompanhamento a famílias ou indivíduos que necessitem de proteção social básica, né? Em relação à psicologia, eu considero assim que eu escolhi a psicologia porque ela me possibilita uma melhor compreensão das relações humanas, assim, de forma geral, tanto para mim como nas relações com os outros, e me proporciona a oportunidade de aperfeiçoar a habilidade de empatia. Eu acho que isso é super importante, assim, eu sempre gostei de ouvir as pessoas, então isso a minha profissão me permite ter esse contato com essa habilidade. E eu considero, assim, que a psicologia, ela faz com que eu possa crescer profissionalmente e usar tudo isso que eu aprendo em prol e melhor do benefício do outro. Acho que seria basicamente isso. Bom, respondendo à pergunta, então, o meu nome é Tassiane, eu sou assistente social, eu atuo aqui no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, juntamente com a Vivian e com a equipe técnica que ela acabou, de colocar para vocês. Sobre a pergunta da escolha profissional, eu acho que ela veio muito cedo na minha vida, embora eu não sabia dela, eu sempre gostei de questionar as coisas ao meu redor, de entender o funcionamento da sociedade, a dinâmica das famílias, as relações trabalhistas, e tudo isso fez com que eu buscasse um curso que tivesse uma grade curricular bem dinâmica. No serviço social eu encontrei isso, e também eu encontrei uma maneira que me permitisse contribuir, de certa forma, para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrática, sem explorações de classe, sem dominação de gênero. E eu acredito que a profissão escolhida por mim me possibilita trabalhar, com as pessoas essas questões todas. Acho que é isso. Vivi, Tassi, a gente queria perguntar para vocês também se vocês encontraram algum desafio dentro da carreira de vocês por serem mulheres, e se vocês já sofreram preconceito, e se sim, como vocês lidaram com isso? Uhum. Então, assim, na verdade, eu não me recordo assim, de ter sofrido diretamente algum tipo de preconceito em relação a isso. A única coisa assim que na psicologia a gente sempre tem um cuidado, e isso é comentado desde a época que a gente está se formando, em relação a atendimentos terapêuticos, assim, que são realizados com homens, porque existe uma certa carência quando está realizando terapia, e às vezes eles acabam confundindo um pouco as coisas. É a única questão, assim, digamos que seria uma parte mais machista ali de preconceito, sabe? Mas, assim, particularmente comigo não aconteceu, eu não tenho, assim, não me recordo de nenhum tipo de preconceito que eu tenha sofrido, ou em relação por ser mulher dentro da profissão. Até porque eu estava lendo, assim, alguns artigos, algumas coisas, a gente percebe que a psicologia, ela é uma área considerada mais comum entre as mulheres, né? A gente tem dentro da psicologia agora, né? Há 130 anos atrás, por exemplo, a gente sabe que não era assim, mas isso era de forma geral, né? Para todas as mulheres.
atualmente a gente tem uma porcentagem de mulheres que se formam em psicologia de quase 80%, assim, conforme mostram os estudos, né? E, apesar de ter esse número gigantesco de mulheres que se formam, a gente ainda tem a questão de que os homens psicólogos ainda detêm as maiores remunerações e os melhores cargos. Então, apesar da gente ser maioria, existem dados que mostram que os homens ainda ocupam as melhores posições. Isso também eu acredito que seja de forma geral para todas as mulheres. Os homens ainda detêm essa maior remuneração, né? E até tem mulheres psicólogas, por exemplo, que acabam ganhando mais, mas elas têm que trabalhar uma carga horária maior do que o homem. Então, acho que seria mais, assim, esse ponto de vista, sabe? Infelizmente, a minha resposta não é como a da Vivian. Em alguns momentos da minha trajetória profissional, eu acredito, eu não posso afirmar com toda certeza, mas eu acredito que eu já tenha sofrido preconceito pelo fato de ser mulher. E eu senti isso quando eu percebi que as pessoas não estavam dando muita credibilidade para os meus encaminhamentos e para as orientações. E é bem frustrante lidar com isso, assim. Essa diferença entre as questões trabalhistas, né, de gênero, conforme a Vivian colocou também, ainda você percebe nas pesquisas que elas existem e que existe sim um preconceito, que existe sim uma diferença salarial, e para mim é um pouco frustrante lidar com isso. Como estratégia, eu tenho tentado abordar indiretamente com alguns usuários, né, sempre que possível, algumas questões relacionadas a isso para tentar ir desconstruindo esses estereótipos e também essas questões do machismo estrutural que ainda estão bastante enraizadas na nossa sociedade. Bom, sabendo que vocês duas, tanto a Vivi quanto a Tassi, trabalham em contato com pessoas e o dia todo, né? Em meio a essa pandemia, quais os desafios, os medos e os sentimentos que isso traz? Olha, eu percebo assim que diante do trabalho que a gente realiza aqui e considerando, eu acho que o cenário nacional, eu percebo que o meu maior medo é a dificuldade da população de compreender as orientações das autoridades sanitárias em relação à prevenção, assim, sabe, do Covid-19 mesmo. E isso de forma geral, assim, da população, profissionais, gestores, governo, usuários. Acho que por que acontece assim esse tipo de coisa? A gente sabe que já existe uma diminuição do vínculo, né, entre as pessoas, as interações, a nossa rotina muda, tem uma limitação de recurso e o protocolo do nosso atendimento não é o mesmo. E quando a pessoa não tem consciência, quando a população, quando o gestor, quando o governo, eles não estão tendo essa consciência dos motivos que levam a gente a ter essas precauções, a pessoa se sente desamparada e nós, profissionais, nos sentimos frustrados. Então, eu acho que todos os problemas assim que acarretam acabam vindo dessa dificuldade da população entender mesmo, compreender qual é o cenário que a gente está vivendo e por que a gente tem que ter essa precaução, até porque aqui no CRAS nós somos um órgão de proteção, né? E às vezes é difícil a gente ter essa compreensão. E isso gera estresse, gera frustração, tanto na gente como no usuário. A gente sente medo, é claro, a todo momento da contaminação e o medo maior também de contaminar outras pessoas, né, de atender e contaminar as pessoas aqui ou de levar isso para casa. E, infelizmente, eu acho assim que é um grande desafio com tudo isso despertar nas pessoas uma certa empatia pelo outro, pelo momento atual. Eu acho que tem uma tendência assim das pessoas acreditarem que enquanto não acontece comigo, isso não é um problema, eu não me sinto preocupado. Então, eu acho que uma dificuldade grande seria essa também, de despertar essa empatia, sabe? Bom, complementando então a resposta da Vivian, que eu acho que já trouxe inúmeros elementos que a gente vivencia no dia a dia, atrelado a isso, acho que nós temos uma inúmera dificuldade que eu considero que é um desafio gigante, assim, diante desse contexto de inúmeras mudanças, de ter que seguir todos os protocolos preconizados pelos órgãos da saúde,
diante disso tudo, ainda possibilitar um espaço de escuta, de acolhida para os usuários, para atender às demandas e os problemas sociais que têm se intensificado com o agravamento da pandemia e dar respostas qualificadas de modo que consiga garantir a segurança e a proteção social, que é o que é preconizado pela política de assistência social. A gente está vivendo num cenário de desmonte das políticas públicas, falta recurso, falta EPI, então, assim, tem sido bem difícil lidar com o medo, com a insegurança do contágio e, atrelado a isso, essa dificuldade no trabalho de dar respostas concretas e que realmente satisfaçam a necessidade dos nossos usuários.